Show. Olá, boa tarde. O programa de capacitação online, realizado pelo Núcleo BIM do DENIT, fruto do processo de implementação da metodologia do BIM no DENIT, junto à Diretoria de Planejamento e Pesquisa, dá início a mais uma etapa de nossa capacitação. Hoje será concluído o módulo 3, e o tema a ser abordado será ferramentas BIM, ministrado pelo arquiteto urbanista Pedro Guilherme Alves Chaves. Desejamos a todos uma boa aula, que você possa concluir essa etapa de capacitação e se aprimorar mais em BIM. Boa tarde a todos. Chegamos aqui na nossa reta final da capacitação. Como mencionado pelo Thiago, sou o arquiteto Pedro Chaves. O módulo de hoje, dando continuidade à parte técnico-operacional, falaremos aqui de alguns pontos das ferramentas BIM dentro do departamento. Bom, antes de começarmos, é importante destacar a estrutura do núcleo BIM do departamento, onde a portaria número 3624 de 2021 instituiu esses profissionais, né? Capitaneado pelo Luiz Guilherme, hoje diretor de planejamento de pesquisa, ele é o presidente do núcleo BIM e sendo auxiliado por diversos servidores de diversos setores, como temos ali, por exemplo, o Carlos Antônio, que é da Direx, o João Felipe, faz parte da CGMAB, nós temos o Alexandre Gil também, que compõe a diretoria da DI, e dentre outros profissionais aí de alta relevância para o departamento e estratégicos para que o tema ele consiga ser bem difundido. Na parte de colaboradores, né, o consórcio STS-MEMP, na qual participo, nós temos essa equipe de colaboradores, a equipe multidisciplinar, capitaneado aí pela Gabriela Fumagalli e a Maura. Então, entrando agora no conteúdo da capacitação de hoje, vamos falar aqui um pouquinho da agenda, né? Ela é dividida em 3 partes. Primeira parte, nós vamos falar do contrato. A segunda parte, os álbuns do DENIT e iniciativas BIM. E, por fim, os produtos que são gerados e as considerações finais. Entrando na parte de contrato, a gente vai falar de 2 tópicos aí. O organograma do DENIT, é muito importante demonstrar isso para que vocês possam compreender aonde o BIM está distribuído. E, na sequência, nós falaremos do programa de manutenção e reabilitação de obra de arte especial, que tem alguns pontos em destaque sobre ele. Então, começando aqui na parte de contrato, tema contrato, vamos falar aqui do organograma do DENIT. Nós temos, então, ali em sua estrutura, né, a parte do Ministério da Infraestrutura, vindo o Conselho Administrativo, e então nós temos aqui o DENIT. O DENIT ele é composto por diretorias, né? Então, nós temos a diretoria colegiada, a diretoria geral, aonde temos o órgão de assistência aqui, destacando aqui para a parte de diretoria, a diretoria executiva. Nós temos aqui de órgãos seccionais a diretoria de administração e finanças, e órgãos específicos e singulares, nós temos a diretoria de infraestrutura rodoviária, diretoria de planejamento e pesquisa, a DPP, a diretoria de infraestrutura aquaviária, a DAC, e a diretoria de infraestrutura ferroviária, a DIF. Bom, quando a gente fala do contrato em si, do programa em específico que está como programa piloto, nós estamos falando de uma contratação específica da diretoria de infraestrutura rodoviária. Porém, existe um detalhe importante aí, que é a questão do BIM. Apesar de ProArt ser uma contratação da DI, a parte do BIM, especificamente o produto, e é bom explicar isso para que vocês consigam compreender, né? O ProArt é um programa muito grande, e parte desse programa, ele está focado ali com a metodologia, e essa metodologia hoje está alocada, então, dentro da diretoria de planejamento e pesquisa. Então, quando a gente vai dar uma pesquisada no site, né, entra ali na parte
da DIR, nós consultando ali a questão dos programas, nós podemos enxergar, então, o programa ProArt. Aconselho, para quem tem um pouco mais de curiosidade em saber adentrar a fundo sobre o programa, que acesse o site e consiga enxergar ali, tem toda a descrição relativo ao que o programa faz, tá? Então, basicamente, ele é destacado em 2 pontos. Um primeiro ponto ali, de maneira geral, a parte de manutenção das obras de arte especiais, e a outra parte é a parte de reabilitação. Tanto a reabilitação estrutural como a reabilitação funcional. E aqui em destaque as questões dos produtos relativos a esse contrato. É um contrato de consultoria de execução de serviço especializado, onde existem diversos produtos, e esses produtos ali na indicação está mostrando a área e o local que ele está distribuído. Então, vale destacar que o produto 3, que é composto por outros sub-3 produtos, eles estão locados dentro da DPP, e distribuídos ali em algumas coordenações, CGDESP, CGCIT e a Comec. E esse produto, especificamente o 3A, elaboração de anteprojeto de reabilitação de obra de arte especial, é o produto que detém aí a atividade em BIM. É uma atividade para executar, elaborar um anteprojeto. E aí é onde o BIM acaba entrando, tá? Mas olha a amplitude do programa, né? Tem uma diversidade muito grande de produtos que estão locados ali na DIR, especificamente na Comec. Falando um pouquinho da DIR, e para vocês entenderem onde esse programa está especificamente, a DIR é distribuída ali em 3 coordenações, e a coordenação que trata do ProArt é a coordenação de manutenção de estruturas e contenções. Agora, voltando um pouquinho ali, falando, já adentrando a parte da DPP, a DPP ela tem essa estrutura, né, distribuída em algumas coordenações, distribuída nos institutos de pesquisa, tanto rodoviário também quanto aquaviário, também tem a parte de assessoria, divisão de programa orçamentário e também o núcleo BIM, por exemplo. E o ProArt, especificamente esse programa, especificamente aquele produto de anteprojeto, ele está alocado dentro da CGDESP, que é a Coordenação Geral de Desenvolvimento de Projetos, e ela fica ali na Coordenação de Projetos e Estruturas, a COPS. Então, falando agora um pouquinho mais sobre o programa, ProArt vai destacar 3 marcos aí que são importantes para entender o programa, para entender o BIM dentro do departamento também, tá? Então, existe um contrato do ProArt, o consórcio Gemap Iguatemi, que ele aconteceu de 2017, finalzinho de 2017, e foi até dezembro de 2021. Isso é um marco muito importante do contexto BIM. Um segundo marco importante é a questão do decreto 10.306, de 2020. E um terceiro marco importante é agora o consórcio do programa ProArt, NG Plus e Beck de Souza, aonde já com a questão da metodologia BIM, ele já vem de uma maneira mais madura, porque já tem todas as atividades, todos os processos que foram desenvolvidos pelo consórcio anterior, e também já nasce com maior maturidade relativo à questão das exigências do decreto 10.306. Estou começando por essa primeira etapa do ProArt, né? Basicamente, o ProArt ele é um programa de gerenciamento de serviços, de manutenção, reforço e reabilitação de obra de arte especial. O programa ele contém aproximadamente 8.000 pontes e viadutos sobre a sua tutela, ali, sobre a sua guarda, para que seja avaliado se aquela ponte ela passa por uma etapa de manutenção, então ela é direcionada para uma equipe, aquela equipe que está colocada na DI, ou se ela necessita de um anteprojeto para que seja contratado um projeto executivo. Aí ficaria com aquela equipe que está na DPP que desenvolveria um anteprojeto em BIM. Essas 8.000 pontes estão distribuídas em aproximadamente 55.000 quilômetros de malha rodoviária. E um ponto a destacar sobre o ProArt também é a questão da aplicação do decreto 10.306, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, sobre a disseminação da metodologia BIM no âmbito do ProArt, e então se tornou um projeto piloto. Quando a gente olha o edital,
do primeiro consórcio, né, GEMAP Guatemi, ali de 2017, e faz uma pesquisa sobre o tema BIM, existem dois tópicos que se destacam, né? Que é a questão do desenvolvimento da metodologia dentro do departamento, e o outro ali que é a implantação e gerenciamento da plataforma. Então, é isso que havia no edital naquele momento, para que, então, se iniciasse todos os trabalhos com a metodologia, até que, então, ele se tornou um projeto piloto a nível nacional. Falando de alguns dados do que foi desenvolvido dentro do programa, nesse período, né, de 2017 a 2021, foram desenvolvidos 74 anteprojetos, todos eles na metodologia BIM, correção, apenas 2 deles que não foram na metodologia BIM por resquício de um contrato anterior. Então, 72 anteprojetos foram desenvolvidos nessa metodologia, uma área aproximada ali de 90 mil metros quadrados de tabuleiro. Tá? E esses dados são relativos a dezembro de 2021, com a finalização do consórcio. E basicamente é uma amostra, se vocês tiveram oportunidade de assistir as capacitações anteriores, a gente entrou com mais minúcia aqui. Aqui é só um panorama geral, né, de como funciona um trabalho dentro do ProArt. A imagem à esquerda é de uma ponte a ser reabilitada, uma seção de ponte a ser reabilitada, e a imagem direita é a proposta dessa reabilitação, desenvolvido com a metodologia BIM. E aqui uma imagem esquemática, né, da parte de baixo aí do empreendimento, que é a ponte sobre o Rio Paraibuna, em Minas Gerais, no qual ela teve ali uma extensão de 35 metros, né, houve um alargamento e proposta de alargamento de 16 metros para 16 metros e 20, totalizando ali quase 600 metros quadrados de tabuleiro. Bom, o segundo marco muito importante a destacar é o decreto 10.306. Ele estimula e indica, uma pena que esse vídeo foi corrompido, mas basicamente o que eu iria mostrar aqui são os trechos onde ele indica a questão do uso da metodologia BIM, especificamente falando do DENIT, e dentro do DENIT ele falando sobre o ProArt, e sendo mais específico ainda, falando sobre a parte de reabilitação de obra de arte especial, que é aquele produto desenvolvido com a metodologia BIM, né? Então, quando a gente está falando do decreto, houve um destaque naquele slide anterior, que é essa parte de reabilitação. A reabilitação, então, os anteprojetos em BIM, que ficam alocados aí na DPP. Outro ponto a destacar sobre o decreto é a questão do faseamento que foi estruturado, né? Há uma meta que até 2021 sejam atingidos ali, elaborados, né, de 2021 a 2024, os projetos com alguns requisitos, né? Seja a extração ali de documentação técnica, depois a parte de quantitativo, tem a parte do detecção de conflito também, e que vai avançando, então, para as outras etapas. 2024 começa, então, a entrar na parte de obra, e 2028 ali, já pensando na questão do pós-obra. Agora, falando do consórcio atual, AG Plus e Berto de Souza, foi contratado em março de 2022. Quando nós vamos identificar ali a questão do BIM, também dentro do termo de referência, a estrutura está muito similar ao contrato anterior, e o que é importante destacar é que esse registro, né, ter destacado a questão do BIM, o que fez com que o programa, de fato, pudesse nascer com a metodologia e pudesse ter ganhado relevância aí a nível nacional. Alguns dados desse consórcio, né, da RG Plus e Beck de Souza, é que eles foram contratados ali em março de 2022 e até o momento, né, dados de julho, eles desenvolveram 10 anteprojetos com aproximadamente 5.500 metros quadrados de tabuleiro. Então, quando a gente faz o somatório de ambos os consórcios, né, os dados de hoje do ProArt seriam 84 anteprojetos, sendo confeccionado aí aproximadamente 96 mil metros quadrados de tabuleiro em BIM. Bom, desses marcos, é importante destacar
que foram desenvolvidos dois trabalhos aí de extrema relevância, tanto a nível nacional, quanto a nível de projeto, quanto a metodologia BIM. Um desses trabalhos é o Álbum de Projetos Tipo de Passarela para Pedestres, um documento aí confeccionado pelo departamento, né, onde feita uma pesquisa pelo IPR 748, vocês vão conseguir identificar esse conteúdo. E o segundo material foi o Álbum de Projetos Tipo de Ponte Semipermanente, IPR 751. Vale destacar que esse segundo, tá, ele está em confecção ainda, ele foi desenvolvido, foi publicado no primeiro momento, e ele está passando por uma etapa de revisão. Ambos materiais foram desenvolvidos pelo ProArt e associado ao IPR, tá? E aqui vem muito da questão da essência de como cada ferramenta, cada uso desses elementos nasceram. No primeiro álbum de projeto tipo, havia uma concepção, uma ideia e uma preocupação na parte de documentação. Como o ProArt já usava a metodologia, ele nasceu com essa ideia. O decreto veio, o 10.306, e posteriormente o álbum de projeto tipo de ponte semipermanente. Esse segundo álbum, ele já vem com uma maturidade muito maior do que o primeiro veio. Pela experiência que foi despendida para a confecção desse primeiro álbum em BIM, alguns fluxos de trabalho já foram mais bem definidos e a força do decreto também já direcionou e orientou o que é necessário para o departamento, né? Já guiou e balizou o que precisaria ser feito, ok? Então, o destaque é a questão dos álbuns nesses marcos, e a gente vai iniciar, então, essa parte do conteúdo, tendo sido a primeira já finalizada. Então, falamos do organograma do DENIT, expliquei para vocês um pouquinho do ProArt, e para vocês entenderem essa relevância, onde o ProArt está envolvido, que local ele está, e suas possibilidades de trabalho, por exemplo, em conjunto ao IPR, para produzir álbuns. Então, quando a gente entra agora na parte de álbuns e iniciativas, voltaremos aí um pouquinho do organograma da DPP para destacar aonde está distribuído o BIM. Falaremos também ali, citaremos o álbum de dispositivo de drenagem, tem um ponto interessante a destacar sobre ele, o de passarelas e de pontes semipermanentes. E nas iniciativas, a gente vai mostrar para vocês aqui a iniciativa dentro da COPIAC, uma iniciativa dentro da CGPLAN, uma iniciativa ali dentro da CGMAP, que são ações que estão acontecendo relativas ao uso da metodologia. Então, quando a gente entra agora na diretoria de planejamento e pesquisa, né, esse organograma já apresentado a vocês, vejam o destaque, o que está em laranja, o que se destacou em laranja aqui, ó, no slide para o outro, é basicamente aonde o BIM está, de certa maneira, envolvido com algum grau de maturidade. O BIM, ele está passando por todas as diretorias, ele está passando por todos os setores. A gente destaca, e poderíamos até marcar mais coordenações ou mais locais onde o BIM está difundido. A gente teve alguns critérios para definir isso, para mostrar para vocês entenderem basicamente onde o BIM está permeado de uma maneira mais madura, tá? Então, quando a gente observa aqui a questão dos álbuns, basicamente a gente está falando desse ambiente, desse ambiente que é a coordenação geral do Instituto de Pesquisa de Transportes, ele quem confecciona os álbuns, né? Sempre apoiado por alguma outra coordenação. No caso dos álbuns citados, foram as coordenações, foi a coordenação da CGDS, mas podendo também ser auxiliado por qualquer outra coordenação para o desenvolvimento desse tipo de conteúdo. Então, falando um pouquinho sobre o IPR 736, que é o álbum de projeto tipo de dispositivo de drenagem, ele hoje está na sua 5ª edição. O que está acontecendo com esse álbum? Esse álbum ele foi confeccionado com a metodologia CAD, de representação, e hoje ele passa por uma etapa de revisão, seguindo as mesmas premissas que foram utilizadas no álbum de passarela e as mesmas premissas que estão sendo utilizadas na de ponte semipermanente. Então, o conteúdo que está sendo revisado e, consequentemente, será atribuído a ele a metodologia BIM. Ele não nasceu BIM, mas se transformará com a metodologia BIM.
Quando a gente fala do alvo de projeto tipo de passarela, já nasceu com essa metodologia, né? Não havia ali uma determinação, não havia um direcionamento muito específico. Ele aconteceu antes do decreto, mas atendendo a necessidade do departamento quanto à documentação. E após o decreto, todo o conteúdo dessa passarela também passou por uma revisão em questão de modelo. O álbum ele atendeu a sua necessidade. A gente fez só algumas adequações muito pontuais em tabela de quantitativo, que percebemos que o software ele conseguiu fazer uma entrega mais apurada. E aí, essa etapa de revisão de modelo também aprimorou as questões da metodologia BIM. Então, ele nasceu BIM com nível de maturidade um pouco menor do que o departamento hoje tem, então ele também passou por um processo aí de aprimoramento, até por ter sido o primeiro, né, ter sido, digamos, o piloto de BIM para Autos. Na sequência, agora o álbum de projeto tipo de ponto semi-permanente. Vale ressaltar novamente que é um documento que ainda está em fase de revisão, né? Ele foi publicado e está temporariamente fora para essa etapa de revisão. Ele já nasceu com a metodologia BIM, ele já tinha todo o direcionamento aí das necessidades que o decreto expôs, e ele também já tinha, o departamento já tinha um amadurecimento do que foi enfrentado das ações com a passarela. Então, conseguiu desenvolver esse material com maior nível de maturidade. Agora nós vamos entrar nas iniciativas dentro do departamento. Bom, algumas iniciativas, existem diversas, né? Mas algumas iniciativas a serem destacadas. Uma que está ali na coordenação de avaliação e viabilidade e desempenho, que é a COAV, ela fica dentro, essa daqui, ela fica dentro da Coordenação Geral de Planejamento e Programação de Investimentos, a CGPLAN. Outros dois a destacar também da Coordenação de Projetos de Infraestrutura Aquaviária, COPIAC, que fica dentro da CGDESP. Lembrando que o PROART está aqui dentro da coordenação COPS, também foi, em algum momento foi uma iniciativa, né? E também da Coordenação Geral de Meio Ambiente, a CGMAB. A gente vai mostrar para vocês aqui essas três iniciativas. Bom, então nós temos ali a COPIAC, né, que significa Coordenação de Projetos de Infraestrutura Aquaviária, e tem o chamado IP4, que basicamente é instalações portuárias públicas de pequeno porte. Aqui nós temos um vídeo demonstrativo da atividade que a equipe da Copiac está desenvolvendo. Thiago, o áudio não está saindo para vocês, né, do vídeo? Não, não tá não. Não tá saindo áudio. Certo. Vou deixar sem áudio mesmo, que é mais um fundo musical, né? Demonstração. Desculpa, Jeff, acabei que eu estou ouvindo os dois aqui. A música e o seu. Só uma musiquinha. Então, só a demonstração do trabalho desenvolvido pela Copiac. É um ponto interessante destacar que o departamento ele é de infraestrutura, né? É um trabalho de infraestrutura, mas assim como a passarela também acaba entrando em certo momento no viés ali da construção civil também, né? Que são ambientes distintos de trabalho e é um case muito rico em seu desenvolvimento. Agora falando um pouquinho sobre o caderno de empreendimentos que está na coordenação de avaliação e viabilidade, nós temos aqui esse conteúdo, né? Lá há um uso diferente, por exemplo, da Copiac, né? Então, nós temos aqui um uso até de diferentes softwares. Para cada setor, aí você vai ter uma necessidade muito específica, você vai ter uma necessidade de representação, uma necessidade de extração de informação muito específica, né? E
usando a ferramenta ali mais adequada. Então, é mais uma iniciativa que vem ocorrendo dentro do departamento, iniciativa que particularmente eu considero bem madura. Ela tem uma ação ali em tempo muito muito parecido com o ProArt, né? Então ela já tem muita maturidade, iniciativa com muita maturidade nos seus usos. Por se tratar de uma obra linear e de níveis de complexidade maior, né, em questão de interferência de dados, informações e de softwares também, ela está trilhando um caminho bastante interessante e tende a evoluir e se tornar um case muito importante para o departamento, o uso da metodologia. E um outro ponto é a passagem em fauna, né, uma discussão importante dentro do departamento. Aqui foi algumas imagens disponibilizadas para nós. Não necessariamente o BIM ele precisa ser desenvolvido ali em uma ferramenta, tá? Que uma etapa do trabalho que posteriormente pode ser desenvolvido dentro da metodologia BIM. Assim como o BIM ele não é uma metodologia excludente. Estou levantando essa questão porque muitas pessoas acham que o CAD não vai ser mais utilizado. Não, o CAD é uma ferramenta que, para um ambiente adequado, ele sempre vai atender e vai suprir ali, ou vai alimentar com input a metodologia BIM, né? Com o uso de softwares BIM. Então, aqui foi uma representação gráfica não desenvolvida em software BIM, mas que posteriormente a ideia é avançar para lá, e já existem análises nesse ponto aí como iniciativa. Agora, avançando aqui, nós falamos aí já de duas partes do nosso conteúdo, né? Falamos ali do contrato, mostramos o organograma do departamento, falamos um pouquinho sobre o programa ProArt. Dentro de álbuns e iniciativas, a gente falou deu um overview ali dos dispositivos de drenagem, que vai passar, então, por essa revisão. Dentro dessa revisão, vai se tornar um produto com a metodologia BIM. A passarela, no seu histórico, foi o piloto de álbum em BIM, e também passou por uma etapa de revisão de modelo para que atendesse e estivesse mais adequada para o decreto 10.303 aborda, e por fim a ponte sempre permanente que está ocorrendo agora, com toda essa bagagem e nível de maturidade que o departamento já tem. Sobre as questões ali de iniciativas, né, dentre várias que tem dentro do departamento, nós falamos ali um pouquinho sobre o IP4, o caderno de empreendimentos e passagem de fauna. Agora, entrando aqui na última etapa do nosso conteúdo, que são os produtos e as considerações, falar um pouquinho agora do guia de uso, do template, da capacitação, que a gente entra no manual de uso, por fim, na biblioteca BIM. As considerações finais são 3 pontos bem básicos, tá? Pessoal, o que é esse produtos? O que acontece? O que eu mostrei para vocês, ali, por exemplo, do dispositivo de drenagem, à medida que esse dispositivo de drenagem for realizado na metodologia BIM, surgirão alguns produtos. Um desses produtos é o guia de uso, uma orientação ao usuário de como ele pode utilizar esse produto, né? Utilizar, pegar os arquivos em BIM e poder trabalhar. Também há uma produção ali do template, uma estruturação que tende a ser fornecida para o mercado de base de trabalho para trabalhar um template do DENIT, um modelo de trabalho do DENIT, que facilita muito já a aprovação de projeto e vai seguir todos os parâmetros do departamento. O terceiro ponto, assim como está acontecendo essa capacitação para que vocês consigam compreender sobre a metodologia, vai haver capacitações específicas para o uso daquilo que foi desenvolvido. Isso acabou de acontecer nas passarelas. A gente tem desenvolvido esse conteúdo, um manual de uso, abre, mostra na ferramenta, como é que utiliza, como é que trabalha. E, por fim, a biblioteca BIM, que são produtos que vão vir diretamente desse material todo estruturado, ok? Seja a capacitação, seja um elemento em BIM. Entrando no guia de uso, nós temos aqui é um exemplo, tá? Está sendo desenvolvido também o guia de uso, por exemplo, da passarela, onde há uma descrição, questões mínimas ali, questão de eixo, qual eixo, como é que ela foi concebida e como é que ela pode ser definida. Então, aqui é um passo a passo muito bem claro do que deve ser feito. Então, esse guia, ele está explicando o seguinte, olha, primeiro você tem que ver o gabarito. Primeira coisa que tem que fazer no seu projeto. Você vai ter lá as vias, você vai ter o gabarito. Esse gabarito, ele tem uma altura mínima. Esse é o primeiro
ponto de partida. Então, nós temos que estar nessa altura, ok. Depois é definida uma largura que vença esse vão. E existem modulações a cada 5 metros. O mínimo é 15 metros e o máximo 35 metros, podendo ter um apoio central e aumentar com essa modulação também. Então, definido a largura, nós temos aqui a passarela, nós vamos ter, então, essa altura que ia ser vencida, porque aqui é do ponto central, né? Então, nós temos aqui essa parte a ser vencida, perdão, do ponto central não, o gelo tem que ser do maior ponto, tá? Então, quando a gente verifica aqui a ser vencida, nós vamos ter modulações para cobrir essa área. Então, esse guia, basicamente, vai explicando passo a passo tudo isso que foi descrito por mim, para o usuário poder, então, desenvolver o seu projeto e eliminar quaisquer dúvidas ali nessa etapa. Okay? É um material que está sendo desenvolvido hoje para a passarela e que tende a ser um produto para os outros alunos que estão vindo com a metodologia BIM. Só para mostrar o outro caso também, né, a questão das pontes semipermanentes, também há essa mesma estruturação, ali o seu formato de concepção, uma explicação sobre as peças, uma explicação sobre os módulos, uma explicação de como usar os módulos, enfim, um material, além de técnico, um material extremamente didático, buscando usar a ferramenta a seu favor, né, com o maior número possíveis aí de vistas ou detalhes 3D para que possa ser compreendido todos os elementos, para que fique mais claro para todos do que está sendo abordado ali. Então, está tendo esse cuidado, e isso é um produto aí que tende a ser gerado quando o Álvaro se transforma ali na metodologia BIM. Outro produto é o template. O template é um modelo de trabalho do departamento, né? Aqui é uma demonstração, por exemplo, ó, foi feito um template com esses estudos de massa, um template com cada elemento desse de acesso, com cada elemento desse de passarela, para que o usuário possa ali ter uma fluidez no seu trabalho e também consiga, consequentemente, ter uma aprovação muito mais rápida de projeto, já que é o departamento que está fornecendo aquilo que ele desenvolveu e o mercado não vai ter aquela necessidade braçal de desenvolver todos os mínimos detalhes novamente, né? Então, isso, de fato, está sendo uma lógica do uso da metodologia, e esse material está sendo concebido e vai ser disponibilizado de maneira pública. Então, ali eu mostrei para vocês, por exemplo, uma ação que foi feita nesse template, que é mais um estudo de massa, com a preocupação de modelo, de todos os elementos, e aí também há uma preocupação na parte de documentação, onde foi estudado a melhor maneira para otimizar todo o esforço ali do projetista, né? Então, partindo do pressuposto que o ABO já é um documento aprovado, validado pelo departamento, e que ele poderia ser reutilizado ali na sua documentação, a gente desenvolveu famílias inteligentes que estão carregando esse conteúdo imputado ali neles, aonde a decisão de projeto mudou, e é muito comum mudar por conta da passarela ser modular, toda a documentação também vai sofrer alteração de maneira automatizada, ou seja, toda essa parte de documentação que o projetista levaria dias ou até meses para fazer exatamente o que o departamento já havia feito, ela está sendo imputada dentro dos elementos de maneira muito simples, com um clique, toda a documentação, toda a estruturação vai ser modificada, seguindo também um padrão na sua forma de apresentação, aonde o projetista, basicamente, numa entrega simples, onde uma entrega mínima ali de 45 pranchas na parte de forma, ele vai precisar trabalhar apenas em 2 pranchas, minimizando muito o trabalho do projetista e facilitando também muito a aprovação, sem aquela necessidade de cara crachaço saber se a cota está correspondente à cota conforme o alvo. E a gente sabe que, com certeza, haveria falha humana, e a gente também está falando de estrutura metálica, onde o nível de precisão e quantidade de informação chega a ser mais complexo ali em seu nível de quantidade, né? Então, assim, é um trabalho desenvolvido a 4 mãos, né, com muito esforço, por uma equipe grande, multidisciplinar, e com várias pessoas também envolvidas de outros setores,
para que esse produto conseguisse atender de uma maneira efetiva tanto o mercado quanto ao departamento na sua etapa de análise, de aprovação, que é um dos intuitos desse álbum, né? Já tem um projeto ali aprovado e seu rito burocrático seja diminuído e ganhe-se tempo e performance na seu desenvolvimento, né? Agora falando sobre a capacitação. Bom, foi feito ali um guia. Então, mercado, olha só, nós temos aqui um projeto. Para você usar esse projeto, siga esses pontos aqui. Beleza, disso foi criado então um template. Mercado, olha só, vou fornecer para você também um modelo aqui de trabalho, onde eu vou alimentar com todas as famílias necessárias para você conseguir fazer o projeto, que você vai ter que imputar são informações individuais, né? Informações de topografia, informações de geotecnia. Isso não tem como estruturar de uma maneira única, né? Cada caso é um caso. E aí, o departamento também tem preparado um manual de uso. Como é que funciona isso? Olha só, foi estruturado, por exemplo, para a parte de capacitação, alguns vídeos de como se abre aquele template, e não só como usa aquele template. Ah, aqui está a família, ali está a cota certa. Não. Aí está mostrando, de fato, a simulação de um projeto. Então, como é que inicia-se ali um projeto? Ah, a gente pega aquela parte do guia. Oh, beleza, tem que colocar, então, aqui a altura tem que vencer X metros conforme o álbum está determinando. Então, a gente exercita nesses vídeos, de fato, uma simulação da elaboração de um projeto. É uma região do Brasil, né, que a gente tinha uma documentação, uma região real, que havia uma necessidade. Então, esse estudo a gente fez de uma maneira muito similar ao que vai acontecer em casos reais. Ok? Então, todo esse conteúdo foi preparado para que o mercado consiga ali, entender e, de fato, aplicar esse conteúdo. E o departamento também tem a vantagem de poder fazer análise mais rápida e precisa. E um último produto é a biblioteca BIM. O que acontece? Desses produtos do template, ali pode ser que saia um acesso, pode virar um produto, um acesso modelo BIM, tanto em IFC como extensão nativa, a gente pode alimentar nessa biblioteca, como também todo esse conteúdo que a gente está desenvolvendo. Ele vai estar dentro de uma biblioteca onde pode ser acessado de maneira pública e pode, então, ser elaborado de uma maneira muito fácil. Aqui no site do DENIT, entrando na parte do BIM, nós temos aqui a parte de capacitação, e dentro da parte de capacitação, nós temos a parte de definições, nós temos a biblioteca e todo o conteúdo lá. Tá? A gente está alimentando, neste momento, essa parte. E agora, para concluirmos nosso conteúdo de hoje, vamos entrar nas considerações. Bom, 3 pontos aí a destacar são as informações gerais sobre a estrutura dessa capacitação, né, o que aconteceu, da primeira até a atual. Consideração 2 é o conteúdo da capacitação especificamente no site, onde vocês encontram. E a consideração 3 é a parte do certificado. Falando sobre a capacitação do DENIT, nós atuamos em 3 frentes. Uma primeira parte introdutória, onde nós fizemos uma contextualização histórica e sobre a metodologia. Quem tiver oportunidade de perder algum conteúdo, tá no YouTube, é fácil acessar, é fácil assistir. Sobre o processo de contratação, a gente falou de anteprojeto BIM, contratação, a parte de cadernos e requisitos técnicos BIM, que é um material rico e muito bacana, e também sobre o processo de análise de projeto em BIM, também é um outro material muito, muito rico, né, se colocando na posição ali do analista para ler esse material. Na parte de técnico operacional, a gente falou sobre CDE, sobre IFC, onde serão esses repositórios, sobre as extensões de trabalho, sobre análise de projetos. E, por fim, o conteúdo de hoje, para fechar todo esse ciclo, é a parte de ferramentas BIM dentro do departamento, mostrando, então, para vocês onde o BIM está alocado, onde estão tendo iniciativas com nível de relevância bacana e mais. Sobre a parte do conteúdo, né? Entrando no site do DENIT, descendo, rolando lá para baixo, nós temos ali o BIM, modelagem da informação da construção, basta clicar e descendo um pouquinho mais, a gente tem essa parte de capacitação. Dentro da parte de capacitação, nós podemos entrar ali na parte de capacitação, basta clicar em acessar todo esse conteúdo,
vai estar lá disponível. Entramos em capacitação BIM DENIT e todo esse conteúdo está aí disponível, tá? Se vocês navegarem por essas áreas, vocês vão ver outros materiais que foram produzidos também, né? Em outras partes da aba, como o Enfoque BIM, que são conteúdos, assim, muito bacanas que o departamento está trabalhando e desenvolvendo para que vocês consigam perceber visões de outros setores também do uso da metodologia. E, por fim, sobre o certificado. Aqueles que conseguiram aí participar dessa nossa capacitação, a gente está filtrando para poder encaminhar a certificação. Eu sou o arquiteto Pedro Chaves, agradeço a todos pela paciência, pela colaboração, obrigado à equipe pela confiança, obrigado ao departamento também pela confiança em ministrar esse conteúdo. E eu passo a palavra para o Thiago. Antes de mais nada, nós queremos agradecer também todo o conhecimento que foi desprendido de você, Pedro. Obrigado pela cooperação. É bom poder compartilhar esse conhecimento, tá? E a você, nós agradecemos a sua atenção. Aproveitamos para reiterar que é possível formalizar dúvidas e trocar conhecimentos através do nosso e-mail, né, que é o bim@denit.gov.br, e que todo o conteúdo se encontra no nosso portal BIM do DENIT, bem como o Pedro mostrou, né? Busca lá pela área da diretoria de planejamento e, por fim, o BIM no DENIT. Tenham todos uma boa tarde, bons estudos e até o nosso próximo curso.